Você quer aumentar a sua nota de matemática no Enem, mesmo acertando poucas questões? Então fica comigo que nesse vídeo eu vou te explicar como e tudo o que você precisa fazer para conseguir aumentar a sua nota. Tá? Então, primeiramente, a gente precisa entender por que é tão importante saber quais são as questões fáceis, médias e difíceis na prova de matemática, tá? E como a TRI ela é para todas as disciplinas, isso aqui também se aplica para as outras áreas, tá bom? Mas, obviamente, que eu vou falar aqui de matemática, tá? Por que é tão importante? Ó, eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês, tá? De comentários lá do YouTube das pessoas, né, e das notas que elas tiveram, ó. Então, essa pessoa aqui, ó, ela acertou 31 questões e tirou 748 de nota, tá? E essa outra pessoa aqui, ó, acertou 26 questões, então são 5 questões a menos, e tirou uma nota um pouco maior. Veja só, ela acertou 5 questões a menos, mas tirou uma nota maior do que quem acertou 31 questões, tá? E o que isso quer dizer? Quer dizer que essa pessoa que acertou 26 questões e teve essa nota, a prova dela, né, os acertos foram com mais coerência, né? Ela teve mais coerência nos acertos. E provavelmente essa pessoa aqui, ela teve menos coerência, né? De repente ela acertou aí algumas questões difíceis e errou questões fáceis, tá? Então por isso que é muito importante que você saiba diferenciar quais são as questões fáceis na prova de matemática, né? Porque daí você prioriza essas questões na hora da prova de matemática, né? Você resolve primeiro essas questões e as questões difíceis você pode sim deixar para resolver por último, você pode ir pulando essas questões. Fechou? Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal, né? Eu não fiz essa introdução. Sou a professora Laísa e aqui no canal a gente fala tudo sobre matemática para o Enem, tá? Então já se inscreve no canal. Vamos continuar aqui o vídeo, ó, que eu trouxe algumas informações para que você consiga identificar as questões fáceis, tá? Tanto aqui no canal, né, eu já trouxe outros vídeos explicando que existem alguns assuntos, né, alguns assuntos principais em matemática, que as questões, na maioria das vezes, elas são fáceis e médias, tá? E aqui estão esses grandes assuntos, tá bom? A gente tem aqui, ó, aritmética e álgebra, então são basicamente contas, né, aritmética, operações, álgebra, algumas equações, né, que você faz com letras. Aí a gente tem razão e proporção, porcentagem, escala, interpretação de gráficos e as questões de estatística, que englobam aí média, moda, mediana, média, moda e mediana, fechou? Então, normalmente, esses assuntos aqui, eles são questões fáceis e questões médias, tá bom? Então, obviamente, você tem que priorizar, identificar essas questões na prova e resolver essas questões, tá? Porque aí você vai ter uma probabilidade de ter uma coerência de prova maior, tá? Melhor. E aí, como é que você também pode identificar as questões fáceis, além dessa forma, né? Aqui é por assunto, então eu analisei todas as provas aí do Enem de 2015 pra cá, e essas questões aqui que englobam esses assuntos são questões fáceis e médias, tá? Mas aí existe uma outra forma também, que você pode levar em consideração, que é a seguinte, ó. As questões fáceis, elas costumam ser questões diretas, então todas as informações estão no enunciado, e você só, entre aspas, né, precisa fazer as contas. Tá bom? Então, todas as informações que você precisa para resolver as questões estão no enunciado. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês na prática isso lá na prova do ano passado, tá bom? Mas aí, ó, as habilidades e competências mais básicas para responder as questões fáceis, e elas normalmente são coisas que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, tá? Por exemplo, né, a maioria desses assuntos de aritmética e álgebra, que são os números e operações, em todos os conjuntos dos números reais, né, e naturais, inteiros, racionais, razão e proporção, porcentagem, escala, interpretação de gráficos. E essa parte aqui da estatística, basicamente a gente aprende tudo no ensino fundamental, tá? E aí as questões médias, elas são questões que você vai precisar de alguma informação que tá fora do enunciado, tá? Não tá ali no enunciado. De repente é alguma fórmula um pouco mais complexa, né, numa fórmula básica, por exemplo, né, porque cálculo de área, por exemplo, né, base vezes altura, isso é básico, né, você tem que saber essa coisa. Mas existem outras fórmulas que são um pouco mais, digamos assim, menos utilizadas e que você tem que saber. Então, quando você precisa de uma informação que está fora do enunciado, normalmente essas questões podem ser médias, tá? E elas precisam de alguns passos, de mais de um passo, para que você consiga resolvê-la, tá bom?
calma aí que daqui a pouco eu vou mostrar isso aqui na prática, tá bom? Se o vídeo tá te ajudando, já deixa o seu like, tá? Deixa eu só olhar se tá tudo bem aqui, se vocês estão vendo tudo direitinho. Fechou? E aí, eu trouxe aqui a informação, né, que as questões médias, elas precisam aí de vários passos para serem resolvidas, e aqui tem alguns assuntos, né? Normalmente, função do primeiro grau, geometria plana, algumas questões de razão e proporção também podem ser médias, né? Em alguns casos, né, já teve caso em outras provas, que elas podem ser difíceis também, tá? Pode aparecer questão de razão e proporção difícil. Mas é raro, mas pode acontecer. Escala também pode ser aí uma questão média. Raramente acontece de vir uma questão difícil, mas pode acontecer, que seria a escala volumétrica, tá? Ou até diária, é um pouquinho mais complicada, aí normalmente é uma questão média. E algumas questões de porcentagem também, que você precisa fazer várias coisas. Às vezes dá um desconto de um preço, depois tem outro preço que quer saber a diferença. Enfim, são vários passos que você precisa fazer. E aí as questões são médias, tá? Eu não coloquei aqui, mas aí as questões difíceis, elas têm um grupo, tá? De assuntos que normalmente, quando você vê esse assunto, você já sabe que são questões difíceis, tá? Então, que assuntos são esses? Logo de cara, tá? Análise combinatória. Então, você viu uma questão de análise combinatória, você pode pular na sua prova, tá? Tranquilamente, porque normalmente as questões são difíceis. Questão de probabilidade eu coloco aqui também, mas probabilidade pode aparecer questão média e questão difícil, tá? Mas aí você pode sim dar uma puladinha e deixar para fazer depois. Questões de log, né? Logaritmo ou de função logarítmica. Você tem as funções, tá? Se aparecer questão de função exponencial e as funções trigonométricas. Normalmente são questões difíceis, tá? Algumas questões de geometria espacial são questões difíceis, tá? Que você precisa, por exemplo, o tronco de... que inclusive caiu uma questão na prova do ano passado, né? Do tronco de cone. Então, normalmente são questões difíceis que você precisa fazer várias coisas para conseguir encontrar a resposta. Fechou? Se você tem alguma dúvida até aqui, tá? Então, deixa o comentário que eu vou responder, tá bom? Sobre essas questões de como identificar as questões fáceis. Então, isso aqui tem que fazer parte da sua estratégia de prova, tá? Porque aí, quando você se depara com essas questões aqui, ó, logo no começo da tua prova, se você for perder tempo fazendo essas questões que são difíceis, provavelmente lá no final da prova você já vai estar cansado, você vai ter pouco tempo e pode acontecer de você ter que chutar aí as questões. E claro, que na prova lá no finalzinho vai ter questões fáceis e você provavelmente vai errar, tá? Porque obviamente no Enem, né, não tá organizado linearmente, né? Sei lá, tipo, as 20 primeiras questões são fáceis, depois tem 15 questões médias e 10 questões difíceis. Não é assim que funciona, né? Tá tudo misturado. Então você precisa de uma estratégia de prova que priorize as questões fáceis e médias, e aí você deixa essas questões difíceis para depois, tá? Você vai pulando essas questões difíceis. Fechou? Então eu vou mostrar aqui agora na prática como é que a gente faz isso na hora da prova, tá bom? Inclusive eu fiz assim, tá? Quando eu tava fazendo a prova. E aí eu trouxe a prova azul só porque foi a prova que eu fiz, então eu tô mais familiarizada com a ordem das questões, tá? Deixa eu só colocar na parte de matemática aqui logo. Pronto. Então, vamos lá. Ó, quando eu peguei a prova, então, essa aqui era a primeira questão, logo de cara, né? Então, ó, essa questãozinha aqui, né? Deixa eu até... Tá de verde. Vou botar vermelho, tá? Quando eu vi essa questão aqui, né, obviamente já dá pra ver que é só pela figura, né, que é uma questão de geometria espacial. E aí você tinha um cone e tem mais uma parte aqui com uma outra figura dentro do cone, né, que seria um cilindro aí, né. Então eu vi que já era uma questão difícil, tá? Então essa questão 136 era uma questão difícil. Então eu deixei ela, eu comecei a fazer essa questão, mas eu vi aí que ia demorar um pouquinho mais, então eu dei uma pulada, tá? Eu deixei ela pra fazer depois. Essa questão aqui, né, 137, então eu fiz a leitura. Mas esse aqui, vou colocar amarelinho. Essa questão 137, ó, é uma questão de média, né? Você vai pegar a média do salário,
Mais fácil ainda porque você vai dividir aí por 100, né? Você já vai sumir com um bocadinho de zero. Aqui é uma questão super fácil, então eu fiz logo de cara, tá? Mais uma questão aqui, ó. Essa aqui logo de cara eu vi que era probabilidade. Então, ó, sem nenhum constrangimento pra vocês, eu tenho muita, digamos assim, é um dos assuntos que eu acho mais difíceis na matemática, tá? Que é análise combinatória e probabilidade. Então, são assuntos que eu acho muito difícil, que eu acho complicadíssimos de fazer, principalmente as de análise combinatória, tá? Muita informação para uma questão, você tem que calcular várias coisas, várias possibilidades. Então, eu particularmente quando eu vejo uma questão de probabilidade ou de análise combinatória na prova, eu pulo, tá? Eu não faço ela logo de cara de jeito nenhum. Mas, novamente, isso aí é uma particularidade minha, tá? Então, quando eu vejo uma questão de análise combinatória ou uma complexa de probabilidade, eu pulo. Não chego a resolver logo de cara de jeito nenhum, tá? Então, aí, essa questão 138 é uma questão difícil também. E aí, a gente vem para a questão 139, essa aqui era uma questão fácil, né? Você tinha que olhar a tabela. Era fácil, mas ela tinha uma pegadinha, né? Mas tudo bem que você tinha que saber... no mês seguinte, né? Era a pegadinha aqui. Mas aqui era uma questão fácil. Então, beleza, essa aqui eu já respondi de cara. Essa questão aqui, 140, era uma questão de estatística, mas ela era mediana, tá? Porque aí a gente precisava calcular a média, a moda e a mediana. E dava um pouquinho de trabalho, assim, relativamente pouco trabalho, mas era chatinha. Aí era uma questão média, tá? Então, repara aqui, ó, que nessas 5 primeiras questões dessa prova azul, eu tive 2 questões difíceis, tá? Então, se eu não tivesse estratégia de prova, provavelmente eu já iria perder aqui uns 10 ou uns 15 minutos, eu acho, mais. Porque essa questão de probabilidade, quando eu fui fazer, ela era mais complexa do que parecia, então tinha que fazer algumas coisas. Eu me atrapalhei um pouco, então acho que eu passei uns 5 a 7 minutos resolvendo essa questão aqui, tá? Então, a estratégia de pular essas questões aqui logo no começo é interessante, porque aí eu me dediquei a resolver as questões fáceis, né? E não errar de jeito nenhum essas questões aqui. E principalmente essa aqui que tinha a pegadinha, né? É uma questão fácil, mas que ela tinha pegadinha. Então, com essa estratégia de prova, né? De você priorizar as questões fáceis e as questões médias, é muito importante porque aí você evita o cansaço e você consegue responder as questões, digamos assim, que são prioridade, tá? Que elas vão aumentar a sua nota. Então, você acertar mais questões fáceis e médias vai aumentar a sua nota. Você vai ter mais coerência de prova. E aí você deixa as questões difíceis por último, né? E aí, particularmente nessa prova azul, a gente teve várias questões difíceis logo no começo da prova, né? Essa questão de probabilidade aqui, ela foi até relativamente fácil, né? Mas era uma questão média. A gente tem outra aqui de geometria espacial. Aqui era outra questão média. Aqui até que essas foram médias, né? Mas aí, depois... eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Deixa eu ver só se tá aparecendo, tá? Essa questão 148. Como é que você identifica se ela é uma questão fácil ou média, né? Primeiro que ela aqui é uma trigonometria no triângulo retângulo, né? Então, tem todo um contextozinho aqui, né? Uma contextualização. E aí tem algumas informações, né? Ele dá a altura e dá alguns ângulos. Só que repara que você precisa saber, né? A fórmula de seno, cosseno e tangente, saber o que é que você vai usar, né? Se você vai usar seno, cosseno ou tangente. E você também precisa saber, né, essas informações dos ângulos... dos ângulos notáveis, né? Você precisa saber quanto que é o seno de 30 graus, a tangente, o cosseno, enfim, né? Você precisa saber desses valores. Então, repara que você precisa de informações extras que não estão no enunciado, né? Mas que, de certa forma, aqui você precisa de informações, mas elas são diretas, digamos, né? Você não vai precisar fazer zilhões de coisas para conseguir encontrar essas alturas, que é o que a questão quer, né? A altura do mastro, se eu não me engano, né? Dos cabos, né? E aí, você precisa da fórmula e dos ângulos notáveis, né? Do valor de cada ângulo, e aí você aplica e você encontra a sua resposta, tá? Então, essa questão é uma questão média. Diferente, por exemplo, né, dessa questão de geometria aqui, né? De geometria... Essa não, perdão. Essa daqui, né? Essa questão de geometria espacial, tá? Que aí você precisa primeiro calcular o volume desse cone, depois você precisa encontrar esse raio daqui, aí depois você precisa encontrar o volume
desse tronco de cone que ficou depois do cilindro. Então, você vai ter que fazer vários passos para primeiro você encontrar a resposta. E normalmente é mais comum que você se perca, que você erre em algum desses passos, tá? E aí, consequentemente, você vai errar a questão. Então, isso caracteriza também uma questão difícil. Tranquilo? Então, eu não vou fazer para essa prova toda, tá? Mas se você tem interesse, eu tenho aqui no canal, vou deixar até o card aqui, tá? Das resoluções das questões fáceis da prova do ano passado, tá? Do Enem 2023. Então, eu vou deixar aqui nos cards, vou deixar na descrição do vídeo também. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like e se inscreve no canal. E aí eu vou fazer também, como eu resolveria, né? O próximo vídeo que vai sair aqui do canal, eu acredito que aí próxima semana, eu vou fazer esse estilo que eu vim fazendo aqui com vocês, né? De identificar as questões, como que eu identifico e quais que eu resolvo primeiro. Vou fazer isso com a prova da aplicação PPL, tá? Da segunda aplicação. E aí eu nunca peguei nessa prova, então vai ser inédito e eu vou gravar. Aqui tá minha primeira impressão dessa prova e como eu resolveria. Então vão ser 2 vídeos que eu vou mostrar pra vocês como eu classificaria essas questões e como eu resolveria. E depois mais um vídeo aí resolvendo as questões fáceis e médias dessa prova. Fechou? Então se você não quer perder esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá bom? Então até o próximo vídeo.